rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. É bom, rapaziada, trazer pra vocês aí, né, o Vessone corintiano aí e o Mancini dando uma aula aí, né, sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo aí, o Palmeiras classificado para semifinal, rapaziada. O Vessone aí corintiano se rendendo ao Palmeiras. Assista o vídeo até o final, rapaziada, do começo até o final, sem pular nenhuma parte. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A discussão a semana inteira era como vai jogar o Palmeiras, se jogar desse jeito, se jogar daquele jeito e tudo mais e tal. Você tinha falado, se fosse eu, tirava o Flaco, tirava o Maurício, os dois fizeram os gols. Tudo bem, era uma análise, era uma possibilidade, mas aí, de acordo com a escalação do São Paulo, também ficou bom pro Palmeiras. E o Palmeiras, no primeiro tempo, foi completamente dominante, fez o gol e podia ter feito mais, como a gente está vendo aí. No segundo tempo, jogou também a maior parte do tempo melhor, o São Paulo equilibrou mais pro final. Foi... não teve muita discussão, né? Sobre que time jogou mais, né? A análise é feita e sem nenhum problema de, se fosse o caso, chegar aqui e falar, nossa, eu errei muito feio na análise. Mas a análise é feita no pra trás mente, aquilo que foi feito para trás para o jogo. E o que vinha mostrando o Palmeiras? Uma dificuldade grande, né? No meio campo, porque joga com dois homens. E o Maurício, acho que não fez ainda, ou talvez tenha feito agora, a maior e melhor partida dele da história com a camisa do Palmeiras. E houve uma mudança tática importante. O Maurício jogou como terceiro homem de meio. Então, na recomposição, ele fazia o facão e vinha para dentro, para compor com o Marlon e com o Andrés. Aí, ajudado também pela perspectiva de, e eu disse isso no meu pré-jogo, tá gravado, pega lá, a entrada do Luan vai ajudar muito o Palmeiras, porque ele não tem mobilidade, não é um jogador móvel, é um jogador mais estático. Então, antes de entender depois a explicação do Crespo, o cara não estava legal para jogar, enfim, eu falei, bom, aí a coisa equilibra, porque o Luciano também baixava, né? E o Palmeiras tinha saída de bola. Funcionou muito bem a saída de bola pelo lado esquerdo. Com quem? Com o Murilo, com o Piquerez, com o Maurício e com o Marlon Freitas. Então, o São Paulo foi chutar a bola no gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Ela não foi no gol, foi o lateral direito que chutou, ela subiu. E o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom mesmo. O melhor primeiro tempo do Palmeiras da temporada. E isso é nítido, o time está crescendo, certo? Sobre a questão da alteração, eu defendi essa alteração com a entrada do Evangelista para você ter 3 jogadores no meio para poder enfrentar os 3 do São Paulo, né? Danielzinho, Bobadilha e o Marcos Antônio, que foi muito bem marcado pelo Andrés na perseguição individual que o Andrés fez em cima do Marcos Antônio, deixou ele muito desconfortável e o Palmeiras foi melhor no jogo, cara. O primeiro tempo foi muito bom, a atuação do Maurício foi espetacular, mas tem um jogador, cara, que entrou nesse time e que deu mais estabilidade para o time, que é o Marlon Freitas. É importante citar isso. O Marlon deu outra cara para o time, né? Deu uma cara mais consciente, é um jogador que orienta os colegas, que teve uma hora que teve um jogador do Palmeiras que caiu, acho que foi o Vitor Roque, naquele lance que ele se machuca, sente lá a pancada, e a árbitra autorizou o atendimento e ele proibiu, né? Não vai entrar agora. Então ele é uma liderança que se forma, porque a gente tem que lembrar que aquele time vencedor foi desfeito, aquele elenco foi desfeito, né? A gente está vivendo um novo elenco. E a vitória foi realmente indiscutível do Palmeiras, o Palmeiras jogou bem, gostei da atuação do time. Claro, tem sempre um ou outro jogador que não está no mesmo nível, mas na média todos foram bem. Mostra a recuperação do Murilo, né? Murilo está recuperado, jogou mais uma vez uma grande partida e a vitória foi justa do Palmeiras pelo que produziu em campo. O Palmeiras tem enormes chances de ganhar novamente o Campeonato Paulista na sua 7ª final. Ô, Vessa, ontem eu me utilizei da carta Vessone, né? Tá liberado. Que você sempre fala, o jogo lá decisivo, não sei o que lá. Ó, fulano, Lucas, você não vai jogar não, vai ficar no banco. Isso do lado do São Paulo, do Crespo.
E do outro lado, o Arias ficou no banco, mas o Arias chegou agora. Também não é simples chegar, o Maurício jogou, roeu o osso aí o tempo todo, agora vai ficar no banco. E assim foi. Pois é, os times, na sexta-feira eu imaginava que os dois iam manter tudo que estava acontecendo. O Arnaldo já alertava na sexta que isso não era o melhor caminho, mas por outro lado, o time se comportando bem, jogando bem, linha de 4, ele vai manter. O Arnaldo ficou meio doido aqui da vida, mas acabou acontecendo. E no caso do Arias, a torcida está bem ansiosa, quero ver o cara, ele está entrando bem, mas não vai ter isso. Ao princípio, num primeiro momento, também não vai ter isso. Acho que em termos de brasileiro talvez possa mudar, mas uma semifinal dessa, para mim, de verdade, assim, não me espantei em nada a hora que saíram as escalações, a não ser o lance do Danielzinho, que era uma questão física, né? Pelo que ele explica, enfim, poderia estourar, alguma coisa nessa linha, era uma questão física. Tirando isso, a hora que saíram as duas escalações, eu falei, ok, os dois treinadores vão do jeito que tá. Tá acontecendo um pouco São Paulo e Palmeiras, cara, uma coisa que quando começa o jogo, não sei, uma coisa não está conseguindo em nenhum momento transparecer para quem está assistindo, e no meu caso não é torcida de um lado nem do outro, você começa o jogo, você fala, o outro não tem chance. É um sentimento ruim, eu não sei se é encaixe, se é o momento, não é, eu simplesmente assisto o Palmeiras e São Paulo hoje quase que sabendo que o Palmeiras vai ganhar. É estranho, porque normalmente não era para ser assim, porque é um clássico. E vou te falar, não é nem diferença muito de time, porque eu acho que o time de São Paulo é bom, o time de São Paulo titular é competitivo, ele tem jogo com os nossos melhores. Prova isso do que faz com o Flamengo, por exemplo, que quando cai no Morumbi sempre tem dificuldade. Sempre tem. O Flamengo chegou a perder uma liderança de brasileiro aí no sábado à noite lá com o São Paulo querendo achar que podia segurar alguns titulares, foi lá e perdeu. Então, assim, mas o São Paulo e Palmeiras hoje está acontecendo isso. Sendo que há um tempo atrás era invertido. O único clássico que dava jogo com o Palmeiras do Abel era o São Paulo. O Corinthians não tinha muita chance, o Santos muito menos ainda. O São Paulo tinha jogo, tinha confronto, tinha embate. Tirava o Palmeiras da zona de conforto. Só que de um tempo para cá, 2 anos, não tem. Então, assim, você assiste quase sem... Quando sai o gol, então, com 8 minutos, aí ficou menos chance ainda. Assim, eu via menos possibilidade ainda e perspectiva do São Paulo fazer alguma coisa. Quando isso acontece, é o lance lá do pênalti, que depois a gente vai poder falar, que aí poderia ter tido uma chance. É porque muda, né? Quando você faz. Se você faz 1-1, muda ânimo, o adversário, o ambiente do estádio. Você poderia, numa dessa, pintar um terceiro zagueiro do nada ali do São Paulo, você saca o Lucas e você vai para um outro tipo de sistema, dava uma chance. Ao fazer o 2-0, mesmo ela fazendo o que ela fez depois, tentando dar aquela compensada, também, de novo, por mais que o Arnaldo tenha falado, e eu acho que ele não está errado, né? Ficou vivo o jogo? Fica. Mas fica na bola marota, no cruzamento, numa falha, a bola passa por baixo e desvia, fica mais nessa linha do acaso. Não é aquela coisa, agora eu vou fazer um amasso e o outro fala, vou tomar um amasso faltando 15 minutos. Eu nunca vi essa perspectiva ontem. Então, para mim, a vitória do Palmeiras é justa. O Palmeiras jogou muito mais do que o São Paulo no cômputo geral, assim, muito mais, sofreu pouco e no final se classificou. Para mim, é quase que deu uma lógica. É duro falar isso num clássico, mas esse clássico em si, para quem vê de fora, é quase que sempre uma lógica o que está acontecendo. Por que, hein, Massa? Acho que por causa do momento, né, cara? O momento do Palmeiras é outro, cara. Dá uma olhada no momento do São Paulo, como começa o ano, como começa o campeonato, com o presidente deposto, impeachment, presidente assumindo, polícia, investigação. Quase todos os caras que estavam do lado do Crespo saíram, né? O momento do Palmeiras é outro. É um time que consegue reforçar o seu elenco com 2 jogadores que são diferentes, cara. Tanto o Arias como o Marlon seriam titularíssimos do São Paulo em qualquer circunstância, né? Então, o futebol é assim, cara. A vida é momento, é cíclica, né? Vocês foram forjados num tempo de grandes conquistas. Eu não, cara. Passei 16 anos mordendo cabo de enceradeira. Fazer o quê? É assim que funciona o futebol. O futebol é ciclo. Nesse momento, o Palmeiras tem mais elenco, tem mais time, tem mais estrutura, melhor estrutura. Consegue, por causa do trabalho mais longo, né? Mesmo vindo de um ano cheio de vices,
e depois de perder 2 vezes para o rival, nos dias históricos e monumentais, consegue manter o treinador, consegue fazer a coisa funcionar. Você vê que é um time mais coletivo, o Abel insiste na fala dele, né? De que o Arias veio para somar. Isso não vai somar coisa nenhuma, daqui a pouco ele vai ser titular, precisa ver. Daqui a pouco vai voltar o Paulinho também, então é outro momento, cara. Se você for comparar o banco do São Paulo com o banco do Palmeiras, imagina que o Paulinho estivesse à disposição. Você teria no banco do Palmeiras Paulinho, Arias, Evangelista, Bruno Fux, quer dizer, é um banco de Sousa, que é bom jogador, é um banco de respeito, cara. Acho que esse é o momento. Infelizmente o São Paulo entrou nessa espiral negativa, né, depois de Carlos Miguel Aidar e outras gestões, e agora tem que ter paciência para melhorar. Agora, eu confesso, eu fiquei bastante surpreso com a não escalação do Danielzinho, mas tá explicado o que ele explicou, não tinha condições de jogar o tempo todo, e eu não entendo, sinceramente, não entendo a escalação do Luan, que é um jogador que jogou acho que 33 minutos durante o ano, né? E não dá, ele ficou um peso morto, ele não marcou, não jogou, não por ele, eu gosto muito dele, sempre falei isso. Sempre gostei muito do jogador de futebol, do Luan. Viveu um momento difícil, deu volta por cima. Exato, cara. Então, assim, eu respeito muito a história individual dos jogadores, a qualidade que eles têm, né? Mas, cara, eu não entendo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? O cara tá pedindo sua opinião, o que você achou da análise do Vessone e do Mancini aí, né? Sobre a grande vitória do Palmeiras para cima do São Paulo. Quero estar pedindo sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum